Vivemos dias difíceis, o princípio das dores, onde, como não poderia deixar de ser, a Bíblia é duramente atacada. E por que a Bíblia é atacada, irmãos? Porque ela é a palavra de Deus. E como está escrito em 2 Tessalonicenses 2 e 4, o espírito do anticristo tem como missão se levantar contra tudo que se chama Deus e se adora. Então, o espírito do anticristo, irmão, já está entre nós. Ele ainda não se manifestou, mas o seu espírito, a sua intenção de derrubar os crentes, de tirar os crentes do caminho do céu, de enfraquecer a igreja, esse espírito já está presente. Vocês não estão acompanhando aí o escândalo aí dos pastores envolvidos lá no Ministério da Educação? O que é isso, senão uma ação demoníaca para enfraquecer a igreja? Porque nós temos mais de 200 mil pastores no Brasil. E o que aconteceu com 2 está respingando nesses 200 mil, não é? Então, irmãos, nós temos que saber lidar com essas coisas. Nós não podemos nos decepcionar com a igreja porque um ou outro não vigia. Não é o que a palavra de Deus está dizendo aqui. É o espírito do anticristo. Tudo que se levanta, que ele procura ter como missão se levantar contra tudo o que se chama Deus, como disse o apóstolo Paulo. As Escrituras é o alvo prioritário dos ataques do inimigo. Vocês estão percebendo a importância desse trimestre para nós? Como ele foi importante? Porque, irmãos, as Escrituras é o alvo prioritário dos ataques do inimigo? Porque, como estudamos, elas dão testemunho do Senhor Jesus, como ele próprio disse, né, criticando os fariseus, dizendo, vocês examinam as Escrituras porque acham que tem vida eterna nelas. As Escrituras não trazem vida eterna para ninguém, não é? Agora, são elas que testificam de mim. E elas que testificam de mim, vocês não acreditam em mim. Vocês não me levam a sério, não é verdade? Elas testificam de mim. Isso nós vimos esse trimestre, né, irmãos? Como a Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, aponta para Jesus em todos os livros. E, evidentemente, que isso torna a palavra de Deus alvo dos ataques do inimigo. O título do trimestre já mostra o lugar que as Escrituras devem ter em nossa vida durante a peregrinação terrena. A supremacia das Escrituras indica que a Bíblia está num lugar supremo, e este, sim, é o lugar que a palavra de Deus deve ter em nossa vida e em nossa fé. Uma posição superior, uma importância acima de todas as coisas. Isso é fundamental, irmãos, para a nossa vida. Davi diz no Salmo 138, olha, quando eu estava preparando essa lição, é interessante que às vezes a gente lê a Bíblia várias vezes e passa por cima, né, irmão, de certas coisas, né? E eu fico impressionado como o Senhor ainda abre os meus olhos para ver coisas na Bíblia que eu já li tantas vezes e às vezes a gente nem se atenta. Mas o Salmo 138, versículo 2, diz que o Senhor engrandeceu a sua palavra acima do seu nome. Olha, irmãos, que coisa! Acima do seu nome. Diz também em Jeremias 1 e 12 que o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Portanto, irmãos, nós não podemos deixar de reconhecer que a palavra de Deus é o norte da nossa vida. Nós somos dirigidos por ela. Por isso mesmo, ela precisa ter relevância na nossa vida diária. Muito bem. Deixa-me passar aqui para mais uma folhinha. Bem, as lições desse trimestre, eu achei muito interessante essa observação que foi feita pelo pastor Caramuru. Ele é professor da escola dominical lá no Belenzinho, e ele publica todas as semanas um comentário da lição para ajudar os irmãos em todo o Brasil.
Então, professores de todo o país usam as anotações do pastor Caramuru. Eu sempre leio também, eu sempre estudo também. Não gosto muito de trazer todo o comentário dele, porque é muito extenso. Ele realmente traz muita informação e o nosso tempo na classe não permite comentar tudo aquilo. Mas eu gosto de pensar algumas coisas que eu acho importantes. Nessa introdução, por exemplo, eu achei interessante quando o pastor Caramuru diz que as lições do trimestre foram divididas em 4 blocos. Eu não tinha atentado para isso. Depois de uma lição introdutória, que nos falou da autoridade da Bíblia, nós vimos no primeiro bloco quais são as características do Santo Livro, a saber, a sua inspiração divina, lição número 2, a sua inerrância, lição número 3, e a sua estrutura, na lição 4. O segundo bloco foi dedicado ao estudo da aplicação da Bíblia, onde pudemos estudar como se deve ler a Bíblia, na lição 5, como ela deve ser o guia de nossa vida, na lição 6, e o seu poder de transformar pessoas, na lição número 7. O terceiro bloco foi dedicado a uma síntese bíblica, e nele fizemos um passeio pelos seus livros. Estudamos a lei e os evangelhos, na lição 8, os livros históricos e poéticos, na lição 9, os livros proféticos, na lição 10, os livros de Lucas e Atos, na lição 11, e no domingo passado, as epístolas, que foi uma escola dominical riquíssima. Por fim, o quarto bloco é uma conclusão, onde analisaremos a leitura da Bíblia e a educação cristã,